Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 22 de março de 2025, 1 hora da tarde no horário de Brasília, aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um monte de ação aqui em Gaza. Os terroristas do Hamas lançaram foguetes mais uma vez contra Israel, e Israel respondeu imediatamente destruindo o local de origem, que era próximo aqui de Khan Yunis, próximo de uma área considerada humanitária, mas está explicando direitinho lá onde é que foi atingido. Não era na área humanitária que foi atingido aqui justamente o lançador de foguetes, né? Infelizmente o Hamas faz isso, eles usam lançadores de foguetes próximos a áreas humanitárias para forçar morte entre os palestinos, né? Um absurdo isso. Israel também fez ataques contra o Líbano e contra a Síria, também já reiniciando as operações aqui no norte também. E saiu também uma declaração do parlamento israelense muito dura, dizendo que essa ação contra Gaza agora não será como a última ação contra Gaza, tá? Não vai ser aquela palmolescência toda, não. Dessa vez vai ser duro. Inclusive, Israel está falando agora em anexar áreas da faixa de Gaza para Israel. Vamos entender o que acontece por aqui, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Pescoço de Pug, Harry Peter e o prisioneiro Jas Chandon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então continuam as operações aqui na faixa de Gaza, que foram retomadas outro dia. Antes de a gente entrar no assunto, eu fiz essa enquete aqui porque eu tenho feito o fundo escuro, que algumas pessoas sempre reclamam comigo, que fundo escuro é melhor e coisa e tal. Eu, pessoalmente, prefiro o fundo claro. Entendo que tem gente que prefere fundo escuro, mas não tem jeito. Eu não tenho como gravar duas vezes o vídeo, uma vez com fundo claro, uma vez com fundo escuro. Então tem que escolher uma coisa ou outra. Eu fiz a votação aqui, e a votação, democraticamente aqui, ó, deu o fundo claro ganhando com bastante folga, não foi com pouca folga, não, foi com bastante folga mesmo. Então eu estou retomando o fundo claro nos vídeos aqui do Mundo em Revolução e também lá do Ancapso. Eu lamento o pessoal que gosta de fundo escuro, eu tenho que tomar uma decisão e a maioria preferiu o fundo claro. A gente fez a experiência, testamos e coisa e tal, o pessoal prefere o fundo claro, né? Mas enfim, voltando ao assunto aqui, Israel destruiu, portanto, um lançador usado pelas forças do Hamas para lançar foguetes contra Israel, e é lógico, o pessoal está falando que foi na área humanitária, que isso aqui foi o lançamento feito pelo Hamas, né? E aqui foi Israel vendo onde é que é o negócio. Aqui é uma área humanitária, tá vendo? O lançamento foi feito próximo dessa área humanitária. Infelizmente, o Hamas faz exatamente isso com interesse. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar fácil de ver. Esse aqui é o ponto em que foi feito o lançamento, próximo da área humanitária. Então, o Hamas faz isso exatamente de propósito, para causar danos, né, para poder dizer que Israel matou civis e coisa e tal, mas felizmente Israel fez o ataque nesta área aqui, não afetou a área humanitária que estava aqui, né, só para deixar claro esse tipo de coisa. Aqui tem justamente essa posição que foi destruída, aqui foi lá em Khan Yunis, o local em que foi enviado o foguete em direção a Israel, né. Bom, Israel também destruiu um hospital turco na parte central da faixa de Gaza, porque havia um bunker de terroristas do Hamas lá, né? Vocês sabem que Gaza tem a maior quantidade de hospitais por quilômetro quadrado, por população de todo o mundo árabe. A maior quantidade de hospitais por população e por quilômetro quadrado no mundo árabe fica na faixa de Gaza. E lógico, por quê? Porque muitos desses são usados como atividades terroristas. Não vai fazer falta. Esse hospital foi destruído por Israel, ninguém foi morto aqui não, já estava evacuado. O hospital foi só destruído para evitar o uso pelas forças terroristas do Hamas, né? E aqui teve um outro ataque também feito por israelenses na parte norte lá da faixa de Gaza, também em resposta a um ataque feito pelo Hamas, né? E agora a gente tem informação de que tanques israelenses estão entrando em Jenin. Jenin é na Cisjordânia, né, aqui na Judéia e Samária, nessa região aqui, ó. Israel parece que está fazendo operações por aqui também. Excelente notícia isso, né? Bom, também teve ataques israelenses contra o Hezbollah lá no Líbano, né? Então teve várias atividades, os terroristas do Hezbollah operando no sul do Líbano. Israel foi lá e atingiu, né? Aqui a Desiree Rugani está trazendo para a gente aqui imagens
do grande ataque, parece que encontrou um depósito de munição, muita coisa explodindo aqui, explosões secundárias e coisa e tal. Israel atingiu em cheio esse depósito, né? E tem outras imagens aqui de ataques durante o dia, também de posições atingidas pelo exército israelense no sul do Líbano, em posições do Hezbollah. Então, excelente notícia isso daí, né? Teve também ataque contra a base militar na Síria, onde teriam o Tadmur e o T4, que são bases do Hezbollah também na Síria, e Israel teria eliminado essa base. Está aqui a imagem da explosão ali na base que foi atingida por Israel. Aqui a imagem com visão noturna, né? Então Israel está pegando aí, começou com vontade a retomada dos trabalhos na região toda ali, né? Temos a informação, mas é verdade que é uma informação muito por alto agora, seria bom a gente ter a confirmação. Essa moça aqui chama-se Fátima e ela é uma apresentadora do Hamas, ela faz propaganda do Hamas e coisa e tal, e segundo estão dizendo aqui, ela teria sido eliminada aí de ontem para hoje. A gente não tem confirmação disso ainda, tá? Mas ela apareceu em vários programas da Al Jazeera e não sei o que lá, ela é uma espécie de apresentadora do Hamas lá, né? E teve também o Osama Tabash, que é o chefe da inteligência militar na parte sul de Gaza, que foi também eliminado de ontem para hoje, então menos um terrorista do Hamas aí, excelente notícia, continuam as operações por ali, né? Bom, uma notícia interessante, Israel diz que vai anexar partes da faixa de Gaza, caso o Hamas não libere os reféns que ainda mantém, né? Ou seja, essa operação toda que Israel está fazendo agora na faixa de Gaza é justamente em resposta ao fato de que o Hamas se recusa a libertar os reféns faltantes. Faltam 59 reféns, alguns vivos, alguns mortos, ninguém sabe quantos de cada tipo na verdade, e o Hamas se recusa a libertar esses reféns, então Israel iniciou essa operação na faixa de Gaza. Só que, como o pessoal está falando, não vai ser como antes, tá? Não tem mais um como antes, já acabou, aquela fase já acabou, a fase da palmolescência já acabou. Tá aqui o pessoal comentando, olha só, 1 ano e meio durante a administração Biden, o Biden nos forçou a lutar contra o Hamas com uma mão só e alimentar eles com a outra. Dessa vez vai ser diferente e você vai entender exatamente o que isso significa. O pessoal está falando que, de fato, Israel pretende agora tomar a faixa de Gaza e, muito provavelmente, o que eles estão querendo dizer com manter controle sobre algumas partes da faixa de Gaza? Eu acredito que o que eles vão implementar é aquele plano que eles já tinham feito antes, né, mas parece que voltaram atrás por conta do acordo de paz e coisa e tal, que consistia em manter uma faixa de buffer aqui no muro, né? Ou seja, eles construiriam um segundo muro aqui, com um espaço de 1 km a 2 km aqui, totalmente sem nada, para evitar ataques do lado palestino, e além disso fariam vários corredores, como tem aqui o corredor de Netzarim. O corredor de Netzarim passaria a ser controlado 100% por Israel. Teria um outro corredor aqui entre Beit Lahia e Beit Hanun e Gaza. Então aqui no meio de Jabalia teria um outro corredor aqui também. Teria um corredor aqui entre Khan Yunis e a parte central. Então aqui teria mais um corredor. E teria um outro corredor entre Rafah e Khan Yunis. Então Israel manteria vários corredores aqui para cortar a faixa de Gaza em pedaços, de forma que facilitaria o controle das atividades terroristas ali. Eu acredito que é isso que eles querem dizer com anexar algumas partes da faixa de Gaza. Não está claro que partes que seriam essas, exatamente o que Israel está falando, mas eu acredito que seria esse plano original deles, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o Irã no eixo de resistência, sobre como que os iranianos estão calados agora, querendo que não prestem atenção neles, mas a verdade é que o Irã é o grande adversário nessa história, o Hamas é só uma ponta de lança do Irã, é um ponto que o Irã aqui tem que ter preocupação, eu tenho certeza que o pessoal do Trump está sabendo disso, né? Bom, algumas coisas aleatórias. A Gal Gadot, que é a estrela de Branca de Neve, diz que o filme não está fazendo muito sucesso não, mas ela é uma atriz linda, né? Uma atriz muito bonita. E ela ganhou a Estrela da Fama dela lá em Hollywood, a gente mostrou isso no outro vídeo,
Mas ela falando aqui que ela não pode ficar silenciosa por questão do que está acontecendo lá em Israel, né? Ela ficou chocada com a quantidade de ódio, de quanta pessoa acha que não sei o que lá, que não entende do assunto. E ela disse que ela é neta de um sobrevivente do Holocausto, que foi para Israel, estabeleceu a família do zero, depois de que toda a sua família foi destruída em Auschwitz. E do outro lado da minha família, eu sou israelense de 8 gerações. Eu sou uma pessoa indígena de Israel, né? E muito bacana a história dela, e muita gente criticou. Não, peraí, como que pode ser de 8ª geração israelense? Eu vi no meu TikTok, eu vi no meu ídolo esquerdista aqui que Israel começou em 1948. Não existe, então só tem 50 anos, não tem como ter 8 gerações e não sei o que lá. Idiotas, aquele mapinha verde está errado, aquilo é mentira, nunca teve Palestina ali. Os israelenses moram naquela região, eles são os nativos dessa região, eles moram ali desde 2000 anos antes de Cristo. Tem a estela do Menkaure lá, a estela do faraó lá, não é do Menkaure não, esqueci o nome do faraó lá, tem a estela lá do faraó lá, que fala justamente dos israelenses na região ali. Eles já estão lá há 1000 anos antes de Cristo, não tem esse negócio de... O Palestina que chegou lá agora, o israelense tem muito mais do que 8 gerações ali na mesma terra, né? Então é impressionante o pessoal criticando por causa da mentira que eles inventaram. Eles inventaram a mentira de que Israel invadiu aquela área ali, que a área era toda da Palestina e que Israel invadiu aquela área, o que é uma mentira. Israelenses estão naquela área há muito mais tempo do que os palestinos, no final das contas, e aí, por causa da própria mentira deles, eles acham que não existe 8 gerações de israelenses lá. Tem muito mais do que 8 gerações de israelenses lá, meu amigo. Bom, outra coisa essa é uma notícia boa, o Trump pressionou a Universidade de Colômbia, e a Universidade de Colômbia concordou com algumas demandas do Trump. Não vai ter mais protesto com pessoas mascaradas, pode fazer protesto? Pode, né? Com o rosto limpo, para a gente saber quem é que está protestando. Vai ter mais segurança no campus para evitar que tenha alguma ação contra judeus e coisa e tal. Vai ter supervisão acadêmica, departamentos do Oriente Médio, do Sul da Ásia e estudos africanos serão colocados sobre a supervisão acadêmica para verificar o que eles estão ensinando na sala de aula, se não estão fazendo pura doutrinação na sala de aula. Também vai ter uma neutralidade institucional. A partir daqui, a universidade é obrigada a adotar uma posição de neutralidade institucional, não podendo endossar nenhum tipo de causa política ou de qualquer tipo, né? Enfim, e a diversificação da faculdade. Para contrabalançar atos pró-palestinos, a universidade deve expandir o seu instituto para estudos israelenses e judeus, contratando professores judeus adicionais e coisa e tal, para ter um ambiente balanceado dentro da universidade. Então achei uma boa proposta do Trump, ele está correto nisso daqui. Você vai ver muito esquerdista dizendo que o Trump está acabando com a liberdade de expressão, porque está banindo os manifestantes pró-palestinos. Não. Liberdade de expressão não é agressão. E é muito engraçado, porque a esquerda adora dizer que você falar, você pode ferir alguém. Não, falar não fere ninguém. Se o que eles tivessem feito fosse meramente falar a favor da Palestina ou contra Israel, por mais que eu ache isso errado, eles teriam o direito de falar. O problema é que eles foram muito além disso. Eles proibiram alunos judeus de entrarem na universidade, eles fizeram barricadas, eles quebraram um monte de coisa, invadiram sala. Isso não é discurso, isso não é protesto, isso aí é violência, né? Então tá muito certo em fazer esse tipo de coisa, não é limitação de liberdade de expressão, coisa nenhuma. Liberdade de expressão eles continuam tendo. Quer ser pró-Palestina, quer elogiar o Hamas, pode continuar elogiando. O que não pode é usar ação, o que não pode é usar violência, né? E bom, e por fim tem aqui a entrevista do Witkoff, que é o idiota que está fazendo só idiotice lá na Ucrânia, mas por algum motivo na questão de Israel ele está com as posições corretas, né? O idiota do Witkoff fez uma entrevista com o idiota do Tucker Carlson, em que ele falou um monte de idiotice sobre a Ucrânia, mas sobre Israel ele falou a coisa correta. Aqui, o objetivo é não ter um Irã nuclear, o Hamas não é um problema, é o Irã que é o problema, 100% isso. Temos que eliminar esses grupos terroristas devido ao risco existencial, devido aos riscos que existem, não riscos existenciais. E a normalização da relação do Líbano com Israel e também o Julani, isso aqui eu não sei se eu acredito não, tá? Que ele mudou, é uma pessoa mudada, não é mais um terrorista, o Al-Shara lá na Síria, né, que é Al-Jolani o nome dele, enfim, ele usa os dois nomes, seria uma pessoa mudada, não é mais um terrorista. E nesse aqui eu não sei se eu concordo com ele não, mas enfim, ele está no caminho certo. No caso de Israel, o governo Trump está no caminho certo.
falta acertar com a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.